criar as oportunidades pela fé. Vamos fazer aí a leitura do texto, Marcos 2, do 1 ao 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente em que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, respondendo logo, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus, ele manteve residência durante muitos anos em Cafarnaum. Nós, entretanto, nesse momento, no texto, nós não sabemos se Jesus está de fato na residência a qual ele morava, a Bíblia não nos dá mais detalhes sobre isso, ou se Jesus estava na residência de algum dos seus discípulos, de algum dos seus apóstolos. A Bíblia diz que ele estava em casa. O fato de dizer que ele estava em casa não significa propriamente dizer que ele estava na sua própria casa. O certo é que ele estava numa residência e ele estava ali fazendo o que ele mais amava fazer, que era pregar a palavra de Deus, que era anunciar o evangelho, que era levar a mensagem de exortação, de consolo, de conforto, de salvação, de vida eterna às pessoas que estavam ali em sua volta para ouvir. Afinal de contas, as pessoas iam até ele, sim, por conta dos milagres que ele fazia, mas também para acalentar seus corações, porque a mensagem de Jesus trazia esperança. E não apenas uma esperança concernente às coisas terrenas, de que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um emprego, não. Mas a palavra de Jesus era transcendente a isso, ia muito além de um consolo relativo às coisas terrenas. Era uma palavra que falava de um consolo em Deus, de um conforto em Deus, independente da situação terrena, independente da condição financeira ou do momento que as pessoas estavam vivendo. Então, as pessoas que realmente seguiam Jesus, eles aprendiam a se contentar com a vida, a ter alegria em Deus, a ter gozo em Deus, independente das questões físicas e materiais, ao ponto que muitos passavam tribulações terrenas, dificuldades terrenas, escassez terrenas, mas ainda assim estavam contentes, em paz e satisfeitos por conta da presença de Deus. Isso fazia muita gente vir até Jesus. E ali naquele momento, as pessoas da cidade ouviram que Jesus estava naquela residência e não aconteceu diferente do esperado. Multidões foram lá para onde Jesus estava. A Bíblia diz que a casa estava ali repleta de pessoas, de modo que já tinha gente do lado de fora. Não tinha lugar mais ninguém perto da porta, na janela, no quintal, em qualquer lugar, porque a multidão lá dentro e outra multidão lá fora ali, buscando ouvir e compreender o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava falando. E no meio daquela multidão surge 5 personagens ali que chamam a nossa atenção. E não só a nossa atenção, mas que chamou a atenção de todos que estavam presentes e a atenção do próprio Jesus e dos seus apóstolos. 5 personagens. Um deles, um paralítico. E outro 4 deles, os que levavam o paralítico num tipo de uma maca, num tipo de uma cama de hospital.
ele deitado, e levaram ele, né, cada qual pegado numa azeia daquela cama, como um tipo de um caixão, né, que tem hoje aí, 4 pessoas pegam na azeia, e levaram aquele paralítico. E aqui, queridos, exatamente é o ponto que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar, irmãos, das dificuldades da vida que a gente enfrenta para poder nos aproximar de Jesus a cada dia. A cada dia nós queremos nos aproximar de Jesus, isso eu tenho certeza. A cada dia nós queremos dobrar o joelho e orar. A cada dia nós queremos ler a Bíblia. A cada dia nós queremos fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor à risca, não pecar, viver para a glória de Deus, glorificar a Deus naquele dia, mas nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue dobrar o joelho e orar. Nem sempre a gente consegue abrir a Bíblia e ler a Bíblia com vontade realmente. Passar uma semana orando direto todo dia, um mês orando todo dia, um ano orando todo dia e viver uma vida de oração. Nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue ler a Bíblia fervorosamente, estudar a Bíblia, e você tem vontade, mas você não consegue. Nem sempre a gente consegue participar ativamente dos cultos, nem sempre a gente consegue participar ativamente dos evangelismos, das missões, nos envolver com a obra de Deus, embora exista a vontade, exista o desejo, exista o querer, mas quando a gente pensa em ir, pensa em fazer, pensa em se envolver, a gente vai uma vez, vai duas, e de repente começam a vir as barreiras, começam a surgir os obstáculos. Aqui os obstáculos, que aqueles 5 homens saíram de suas casas, pegaram o paralítico e levaram lá. Primeiro eles tiveram que caminhar, se deslocar de suas casas para ir aonde Jesus estava. Eles não ficaram lá simplesmente dizendo, não, vamos esperar, manda chamar Jesus aqui. Não, eles se dispuseram e foram. Só que para ir, eles precisaram se esforçar, eles precisaram se preparar, sair de suas casas e preparar aquela cama, colocar o paralítico deitado e se esforçarem e caminharem o tempo que eles precisaram caminhar, os quilômetros que eles precisaram caminhar e ir até onde Jesus estava. Esse é o primeiro obstáculo que muitos de nós enfrentamos para nos envolver com a obra de Deus, para ser mais participativo das coisas de Deus, para se envolver mais com os cultos. Às vezes nós temos o chamado, temos o dom, temos o talento, temos a vontade, mas quando a gente percebe que a gente tem que se preparar, se deslocar, ou fazer algum tipo de esforço, ali, de imediato, alguns já murcham, alguns já desanimam, alguns já desistem. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas têm, infelizmente, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas querem tudo já pronto. Já querem tudo prontinho, tudo fácil, só para ele estender a mão aqui e pegar. Tem uns que até se colocar na boca, ele acha melhor ainda. E se triturar, mastigar, a ideia, para ele nem precisar mastigar, só engolir, aí é que ele fica satisfeito. Então as pessoas, quando verem as mínimas dificuldades, os mínimos obstáculos, isso já é um motivo para desestimular alguns. Quantos homens e mulheres com dons, quantos homens e mulheres com chamado, mas o fato de precisar se deslocar de suas casas para ir realizar o chamado, executar o chamado, é um obstáculo para eles. Por isso eu louvo a Deus, porque não são todos assim. Há muitos que realmente são como esses 5 homens aqui. Não olham para a dificuldade, não olham para os obstáculos, não olham para o esforço que tem que fazer. Eles simplesmente vão. E é assim que você tem que ser. Você quer ser um instrumento de Deus? Você quer ser um vaso de Deus? Você quer que Deus faça algo por intermédio da sua vida? Como o D.L. Moody, que ouviu Charles Spurgeon pregar, e Charles Spurgeon disse, o mundo nunca viu o que Deus pode fazer na vida de um homem, por meio de um homem totalmente entregue a ele. E aquilo entrou na mente, no coração do D.L. Moody, ele disse, Deus pode fazer na vida de um homem, por meio de um homem, totalmente entregue a ele, ou seja, Deus quer usar o homem.
Deus quer fazer algo por intermédio da sua vida, o homem e da mulher. Deus quer usar você, Deus quer operar por intermédio de você, mas como diz o restante da frase do Charles Spurgeon, preciso você ser entregue a Ele. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que ele nem é digno de ser chamado apóstolo. Ele fala primeiro isso para não mostrar soberba, quando ele vai falar a frase seguinte: perseguiu a igreja de Cristo, torturou irmãos, não é digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus ele diz: eu sou o que sou. Fui chamado por último como um aborto nascido fora do tempo, mas fiz muito mais do que os outros. Deus operou mais por intermédio de mim. Paulo dizendo, por quê? Porque Paulo era melhor do que os outros? Não, porque quanto mais o homem se entrega, quanto mais o homem e a mulher se doam, mais Deus opera por meio dele. Se acha que Deus, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Davi e o Gilmar, um exemplo. Vamos dizer que o Gilmar, todo culto de missão ele está presente, o Davi só vai uma vez por mês ou nem vai. Mas o Davi quer ser usado para ganhar almas, o Gilmar também. Mas o Gilmar está em todo culto de missão, pregando, evangelizando, entregando folhete. O Davi não. Eu te pergunto, os dois têm vontade, os dois têm o Espírito Santo, mas quem Deus vai usar para estar ganhando as almas, resgatando as vidas? Quem foi? Quem fez? Quem levantou cedo, tomou banho, tomou café, trocou de roupa, foi para a parada do ônibus, ou pegou o carro, e a moto, o transporte, o metrô, e foi, e se deslocou, e foi, e lá Deus vai usar ele. Felizmente nós temos vivido uma geração que as pessoas, como eu disse, querem as coisas muito fácil. Tem pessoas que na obra de Deus não querem fazer nada. Você vai fazer um culto campal, a pessoa não pega uma cadeira, a pessoa não pega, não ajuda a montar um microfone, não ajuda a pegar um som, um cabo de nada, fazer nada, fica simplesmente de braço cruzado esperando a hora de alguém chamar ele para entregar o microfone. Vinha cá, Vossa Senhoria ou Vossa Excelência, pega o microfone aqui e prega agora. Ele vem como um popstar, pega o microfone, prega, depois vai embora e pronto, fica ali como se fosse o rei da Inglaterra. Nós fomos chamados para ser servo, fomos chamados para servir, para fazer a massa, para pegar o balde de massa, colocar na cabeça, se lambuzar de cimento e trabalhar. Nós temos que andar pela fé, não podemos parar diante dos obstáculos. É por isso que quando eu ligo para crente perguntando que o crente está faltando culto, meu filho, está tudo bem aí, está tudo em paz, está tudo ok, tá pastor, amém, glória a Deus, de pronto meu filho, pois Deus lhe abençoe. Eu não vou perguntar, por que é que você não está vindo para o culto, por que é que você não está evangelizando, por que é que você não está pregando, por que é que você não está dirigindo o culto, por que é que você não está tocando, por que é que você não está pregando, não vou perguntar isso por quê? Porque eu sei, meu irmão, que aqueles que têm fé verdadeiramente rompem os obstáculos e exercem o que tem que exercer, e faz o que tem que fazer. Se está tudo bem, está tudo em paz, não está envolvido, não está participando, então é porque não quer. Então é porque parou diante dos obstáculos, diante das adversidades, diante das barreiras que surgiram. Mas nós temos que ser não assim. Eu acho bonito, eu olho aqui, eu vejo senhoras mais jovens, senhoras de mais idade, um pouco, que pegam 2 ônibus, 3 ônibus, saem do outro lado da cidade para vir um culto aqui. Eu acho bonito, eu olho aqui e vejo senhores, senhoras, que saem de suas casas, seus lugares, gastando seu combustível, pagando um Uber, para poder vir para um culto aqui, para poder ir para uma missão ali. Eu acho bonito, eu chego no lugar de culto, vejo os obreiros ali na portaria, um irmão limpando a cadeira, o outro irmão ali recebendo os outros irmãos, um irmão pastorando os carros lá fora, as motos. Eu acho bonito, eu entro nas crianças, eu vejo as irmãs ali preparando a cesta básica, anotando no caderno, na fila, quem já recebeu, quem não recebeu.
Vejo as irmãs ali limpando o bazar, organizando o bazar, colocando tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Fazendo coisas mínimas, detalhes, mas que são importantes, que mostram que a pessoa não se detém por conta de obstáculos mínimos. E aqueles homens, queridos, eles foram. Ele disse, Jesus está onde? Está lá na casa lá tal. Vamos embora. Cadê o paralítico? Não, mas é difícil. É longe, é difícil, tem que levar o paralítico, vai pesar. Tem nesse negócio não, bora. Pula aqui, bora embora. Pegaram e foram-se embora, meu. Quantas pessoas aí estavam ficando, rapaz, vocês são doidos, é longe demais onde eles estão. Vocês vão aguentar levar esse homem nessa cama aí, vocês quatro? Ele disse, não tem problema, nós vamos assim mesmo. Se nós cansar, nós para um pouquinho e continua de novo. É assim que tem que ser, amém, igreja? E foram. Mas quando eles chegaram lá, eles enfrentaram o segundo obstáculo. Qual foi o segundo obstáculo? A multidão. Rapaz, nós viemos aqui para falar com Jesus, agora danou-se. Olha o tanto de gente aí. Não dá, não. Vamos embora, volta. Paralítico, nós viemos até aqui, você viu aí, mas não dá. Olha o tanto de gente aí, ó. Nós não vamos ficar aqui esperando até 11 horas da noite. Né? Não vamos ficar esperando toda noite, que amanhã eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar, né? Ou eu tenho meu horário de dormir, tenho meu remédio para tomar, ou eu estou com fome, a janta vai esfriar, não sei o quê. Tem gente que coloca qualquer coisa. Eles podiam ter dito isso, mas não. Chegaram lá, olharam, talvez por um instante ali, eles disseram, eita rapaz, agora danou-se. Agora complicou o negócio. Mas ali, eu imagino o paralítico, que era o mais vulnerável de todos, o mais fraco, o mais frágil, o mais limitado, que estava numa posição deitado, naquela cama, dependendo dos outros. Enquanto os outros estavam ali, o paralítico, ao invés de olhar para a multidão, ao invés de pensar em voltar para casa, ele olha para onde todo crente tem que olhar. Para onde? Para cima. Todo mundo estava olhando para frente, vendo a multidão. O paralítico estava olhando para cima. E ao olhar para cima, ele vê a única esperança de se achegar com Jesus. Ele diz, vamos subir no telhado, vamos olhar onde ele está mais ou menos, vamos abrir as telhas e vocês amarram as cordas e me descem lá. E aqueles homens assim fazem, irmão. Porque quem tem fé pela direção de Deus, cria as próprias oportunidades. Quem tem fé não desiste nem no começo, nem no meio, nem no fim. Quem tem fé vai, inicia, né, continua e termina. E ali eu imagino agora que eles vão procurando corda. Mas onde é que tem corda? Não sei, nós vamos achar. Para eles não tinha dificuldade. Camarada velho, vamos fazer um culto. Aí vamos ligar o culto aqui. Opa, não tem energia não. Ó, vamos embora. Não tem energia não, mas nós tem goela para gritar no meio da rua. Ah, rapaz, vamos fazer o culto. Vixe, eu esqueci minha Bíblia. Olha, não trouxe a Bíblia não, mas a palavra está aqui no meu coração. E não fica olhando, meu irmão, a dificuldade. Onde é que tem corda? Eu não sei, nós vamos achar. Aí eles saem de casa em casa pedindo uma corda. Eu sei que eles arrumam 4 cordas. Enquanto um vai pedindo a corda, o outro sobe lá em cima da telha e já fica lá, futricando lá, mexendo na telha. Onde é que ele está? Não, aqui não está, mais para cá um pouquinho, deixa eu ver. Opa, está aqui ele. Abre uma brechinha lá, olha. E olha, está lá Jesus, os apóstolos ao redor dele, mais gente lá. E eu imagino, meu irmão, e aqueles homens amarram as cordas na cama do paralítico, que vai levando, e mexendo no povo, deixa ficar perto da casa, tinha que pedir licença, né? Eu imagino o povo, pai, que é isso, rapaz? Vai para onde aí, rapaz? Não, nós vamos ali. Rapaz, você está doido, rapaz? Você está maluco? Você vai subir aí, você está louco? Rapaz, vocês vão derrubar esse paralítico, vocês vão matar o coitado? Porque sempre é assim. Além dos obstáculos que existem, e que você já enfrenta dificuldade para fazer, ainda surge aquele grupo de pessoas do contra,
para dizer, não vai dar certo, não vai conseguir, não faça. Não vá, porque o pastor não vai lhe elogiar, o presbítero não vai lhe elogiar, ninguém está vendo, ninguém vai lhe aplaudir, ninguém vai dar, pai, eu não quero saber. Eu tenho que ir fazer. E eu sei que eles foram, irmão. Eu imagino aqueles homens pararam tudo. Primeiro, todo mundo que estava lá fora pararam. Quem não ia parar? Mesmo ouvindo Jesus, mas todo mundo parou e ficou olhando a arrumação. Eu imagino Jesus pregando e a zoada de telha em cima da casa, e os apóstolos olhando e a poeira caindo. E o pessoal, aí começaram a descer o paralítico, com as cordas descendo, bem no meio onde Jesus estava. Daí, eu imagino o pessoal, rapaz, você é louco, você atrapalhou a reunião. Você interrompeu o culto, o maior pregador que já surgiu na terra está aqui pregando uma palavra, ministrando a palavra, você vem e interrompe o culto, atrapalhando o culto, fazendo zoado, fazendo barulho. Eu sei, meu irmão, que aquilo foi tão tremendo, que a Bíblia diz assim, Jesus, vendo-lhes a fé. Jesus viu o quê, irmão? E a fé pode se ver? Pode. Porque a fé, meu irmão, sem obra, ela é morta. Fé que não vê os frutos, o resultado, não existe. E ali Jesus viu a fé. E eu pergunto, meu irmão, Jesus, a olhar para nós hoje, a olhar para mim hoje, a olhar para você hoje, será que Ele tem visto em nós, em mim, em você, fé? Como estão as obras da sua fé? Tiago diz, me mostre a sua fé sem obra. Me mostre. Fé sem obra, eu quero é ver, me mostre. Pois eu vou lhe mostrar a minha fé pelas minhas obras. Tiago fala isso aí. Sei que Jesus para a pregação, o culto, a doutrina, o ensinamento. E Jesus, ao invés de dar um carão nele, rapaz, você é louco, você atrapalhou a pregação, rapaz, falta de reverência no culto. Claro que, irmão, que o ambiente do culto é um local, não o prédio, não, é um local de reverência, né? Por quê? Porque no momento do louvor nós estamos louvando a Deus, no momento da palavra nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, um momento de reverência, de ouvir Deus, né? De ouvir a doutrina, o ensinamento. Então, precisamos de respeito e reverência para ouvir a palavra, cultuar a Deus. E Jesus, ao invés de dar um carão nele, repreender ele, a Bíblia diz que Jesus viu naquele homem fé. Porque as pessoas que agem pela fé, irmão, que vivem pela fé, que andam pela fé, algumas vezes eles parecem ser pessoas inconvenientes. A mulher do fluxo de sangue entrou no meio da multidão, sai daqui, sai para colar, sai daqui, sai para colar. Está doida a mulher, sai do meio, não, estou impura, sai do meio, inconveniente. Mas fez Jesus parar e ver a fé dela. As pessoas que agiram pela fé, os profetas que agiram pela fé para pregar a palavra de Deus pareceram inconvenientes, foram presos, apanharam. Então, às vezes, quando você usa a fé, você parece estar sendo inconveniente. E ali eu sei, meu irmão, que todo mundo ficou olhando e Jesus disse para aquele paralítico. Primeiro, o homem venceu os obstáculos que ele encontrou todos pela frente e chegou até Jesus. Amém, pessoal? Nós vamos vencer os obstáculos que estão adiante de nós, amém? Vamos vencer os obstáculos que estão em nossa frente, as dificuldades que estão em nossa frente, as muralhas, as barreiras. Vamos romper tudo. E quando parecer que a barreira é maior, nós vamos procurar uma brecha para entrar, vamos procurar um lugar para a gente saltar, porque pela fé nós saltamos muralhas, pela fé nós transportamos montes, pela fé nós fazemos do impossível o possível, porque Deus opera por meio da fé na vida daquele que crê. Então nada vai ser obstáculo para mim continuar servindo a Deus. Nada vai ser obstáculo para você continuar servindo a Deus, para você continuar vivendo para a glória de Deus, exercendo o seu dom. Nada. Nós vamos parar de ser meninos, vamos parar de ser frouxo, vamos parar de ser acomodado, vamos parar de mimimi, vamos parar de negócio de coitadinho, e vamos andar pela fé.
como homens e mulheres valentes que marcham nessa terra pelo poder de Deus. E vamos começar, vamos continuar e vamos terminar. Amém? Se você não começou ainda, comece. Deus te chama. Se você começou, mas parou, o teu dom está estacionado, está enterrado, recomeça, retoma e não para mais, continua. Vai até o fim, para que você possa dizer como Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 4, aliás, Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Foi até o fim. E como Jesus fala em Apocalipse várias vezes, que aquele que persevera até o fim. Como Paulo diz, como o autor aos Hebreus diz, que o justo vive pela fé e ele não retrocede. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que vão até o fim. Não somos daqueles que quando vê os obstáculos a gente para. Não somos daqueles que quando vê os obstáculos a gente desiste. Não somos daqueles que quando vê a dificuldade a gente desiste, não. Quando a gente vê os obstáculos e dificuldade, a gente vê ali como um desafio. E nós gostamos de desafio. Eu me lembro de uma ilustração de 2 moços que foram enviados por uma grande empresa de calçados aqui do Brasil. Uma grande empresa de calçado, indústria de calçado, foram enviados para um país ali no continente africano. E ao chegarem lá, eles foram com o intuito de vender sandálias e propagar a marca da sua sandália. E eles chegaram lá naquele país, os dois, um foi para um canto, o outro foi para o outro. O primeiro foi lá e fez a ligação e disse para a diretoria da empresa, programe minha viagem de volta para amanhã. Ele disse, por quê? Porque aqui ninguém usa chinela. Aqui eu não vou vender uma chinela, ninguém aqui usa chinela, vamos embora. O outro, do outro lado, ligou e disse, alô, empresa, diretor, pois não, mande dobrar, multiplicar, triplicar o número de produção de calçados. Por quê? Porque aqui ninguém usa chinela e eu vou vender chinela como ninguém nunca vendeu na vida. Os obstáculos para muitos irmãos é um desafio, e tem gente que gosta de desafio. Principalmente o povo de fé. Quando vê um desafio, aí é que ele se empolga para ir para a batalha, para a guerra. O povo lá que estava diante do gigante Golias, do filisteu, todo mundo ali na carne, cruz. Todo mundo com medo. Chegou um menino pequeno, semblante gentil, e olhou para aquele gigante e viu aquilo como um desafio para a sua fé. E ele foi para cima e teve uma vitória que há aproximadamente 3, 4 mil anos ainda é contada hoje. Então, meu irmão, aquele homem, pela sua fé, pela sua perseverança, sua insistência de romper obstáculos pela fé, Jesus para ele disse, primeira coisa, teus pecados estão perdoados. Os religiosos estavam lá, pecado perdoado, nhenhenhen. Quem pode perdoar pecado? Quem pode perdoar pecado? Só Deus, só Deus, só Deus. Ele tem que congregar, ele tem que ir para a igreja, ele tem que se batizar, ele tem que botar o nome no hall de membros. Ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, eu sei que mais Jesus diz, não, tá perdoado e ponto final, acabou-se. Primeira bênção de quem verdadeiramente persevera em buscar o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Segunda bênção, pecado, perdoa pecado, irmão, isso significa o quê? Salvação, vida eterna, a herança do reino celestial. Jesus já carimbou a entrada dele. Segundo, Jesus, para contrariar os murmuradores ali, diz, o que é que vocês estão murmurando aí? O que é que vocês estão murmurando? O que é mais fácil eu falar aqui? O que é mais fácil para vocês? Eu dizer, estão perdoados os pecados ou mandar se levantar? Para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, Jesus dizendo, tem um poder na terra para perdoar pecado, vou fazer a segunda bênção para ele. Bora, meu filho, pega a tua cama, levanta e vai-te embora. O homem se levantou, pegou a cama, enrolou, botou embaixo do braço e saiu assoviando, cantando, pulando, rodopiando. E foi-se embora. E o povo ficou lá, quem nunca vimos tal coisa acontecer? Mas porque aquele homem agiu pela fé.
E todos aqueles que esperam em Deus, que confiam em Deus, não são desamparados. Todos aqueles que perseveram pela fé, certamente alcançarão grandes vitórias em sua vida. E serão instrumentos de Deus. Eu poderia dizer grandes instrumentos usados por Deus, mas ninguém é grande instrumento. Grande é o Deus que usa aquele instrumento. Todo instrumento é pequeno, eu, você, mas Deus é grande para nos usar como Ele quer. Então, meu irmão, para concluir essa mensagem, eu sei que, de fato, existem as dificuldades. Eu sei que, de fato, existem as adversidades. Eu sou ser humano igual a você. Eu sou um servo de Cristo igual a você. Eu também passo as mesmas lutas, as mesmas adversidades, as mesmas tribulações, as mesmas tentações. A gente vinha conversando ontem, o Robertinho, a gente vinha conversando no carro ontem, voltava para cá. E ele vinha falando de pregador. Falando bem, né? Dizendo, olha, o pessoal tem que orar pelos pregadores, pelos pastores. Que a gente passa luta e a gente nunca imagina o que é que um pregador daquele está passando lá em cima do púlpito. Uma vez eu fui conversar com um obreiro abençoado do nosso ministério, querido, abençoado mesmo, homem de Deus. Eu disse, meu irmão, você está... conversar com um obreiro, um pregador, estou sentindo sua falta. Você é um pregador abençoado, você é muito usado por Deus. Você está fazendo muita falta. Ele disse, não, pastor, é porque às vezes eu passo luta, dificuldade, tribulação, as coisas assim que a gente passa mesmo como ser humano, e eu me sinto que se eu estiver lá em cima do púlpito pregando, eu me sinto um hipócrita lá pregando. Eu falei, meu irmão, eu sou um homem igual a você. Nesses 20 anos pregando o evangelho, você acha que todas as vezes eu subi naquele púlpito bem? Você acha que todas as vezes que eu subi naquele púlpito eu estava bem, eu estava em paz, eu estava tranquilo? Não. Teve muitas vezes que eu subi ali que só Deus e eu sabe como eu subi. Teve muitas vezes que eu subi ali para pregar que só Deus e eu sabemos o que eu estava passando. A tribulação, a angústia, a provação, a dificuldade, a guerra, o conflito. Mas eu tinha que estar lá. Não me sentia como um hipócrita. Eu me sentia como um homem falho, como qualquer outro, débil, necessitado de Deus. Fraco. Que precisa da misericórdia de Deus, mas eu tinha que estar lá. Aquelas pessoas não têm culpa do problema que eu estou passando, aquelas pessoas não têm culpa da dificuldade que eu estou passando, do conflito que eu estou passando, da adversidade que eu estou passando. É o meu trabalho, é o dom que Deus me deu. Então, meu irmão, coloque isso no seu coração. Saia daqui hoje, meu irmão, em nome de Jesus, como um homem e uma mulher de fé renovada. Meu Deus, hoje eu renovo a minha fé. Hoje a minha fé é fortalecida. Vou voltar a ser aquele crente fervoroso como eu era antes. Que passando na rua, se eu visse um leão, eu ia para cima, me agarrava com o leão e enrolava com ele. Ia passando na rua, se eu via um urso, eu ia para algum lugar fazer o trabalho do Senhor. Se eu visse um urso para me impedir, eu me agarrava com o urso, pegava pela barba igual Davi e botava ele embaixo do braço e jogava ele no mato. Eu não vou mais ficar parado olhando para a adversidade, para a dificuldade. Mas eu vou avançar, porque tudo nessa vida tem trabalho. Tudo nessa vida tem fadiga, tudo nessa vida tem dificuldade, tem adversidade, tem obstáculo, tem luta. Mas aqueles que perseveram e lutam, em todos os sentidos, hoje estou falando pela fé hoje, pela vida com Deus, mas é em todo sentido. É nos negócios, é no trabalho, no empreendimento, é na colocação de currículo, é em qualquer coisa que seja. É no casamento, no relacionamento, tudo. Tem suas lutas, suas dificuldades, suas adversidades, mas aqueles que lutam, que perseveram, que não se dão por vencido, que confiam em Deus, sempre triunfam no final. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.